Uma história. Uma vida. Para quem não sabe, eu estou há um ano e meio, mais de um ano e meio sem trabalhar. E a empresa faliu e ficou sem pagar meus direitos, e por conta disso a minha carteira ficou presa e eu fiquei sem trabalhar. E não pagou os meus direitos, e eu fiquei esse tempo todo na dependência de Deus, que colocou uma família maravilhosa para me ajudar, e o noivo que eu tenho também. Então, se eu estou aqui, se vocês não perceberam nada, que eu não passei nenhuma necessidade, que eu não vim aqui falar, ou até o pastor não chegou a relatar que eu estivesse passando algum problema, ou por algum problema financeiro, eu não passei mesmo, porque Deus foi muito bom comigo. Nada me faltou nesse um ano e meio que eu fiquei desempregada. Tive que colocar na justiça, a empresa, porque a dona da escola que eu trabalhava disse que ia pagar quando vendesse o prédio. E não me deu nenhuma satisfação durante uns 4 meses. Não falava nada, então eu cheguei à conclusão de que ela não ia me pagar. Entrei na justiça. E ela tinha outros bens para vender. Aí, quando ela vendeu um bem, eu já tinha colocado na justiça, e ela não tinha me falado nada. 3 audiências aconteceram. Nenhuma delas ela compareceu porque não encontraram o endereço dela. Mas, enfim, na 4ª audiência ela recebeu um comunicado e resolveu conversar comigo. E ela falou que se a gente fosse para a justiça, ela ia me pagar do jeito que ela quisesse. Mas se a gente entrasse em um acordo, ela tentaria ser o mais justa possível, já que ela tinha muitas dívidas e ela não teria condições de pagar tudo o que eu pedi na justiça. E assim a gente fez. Deus foi muito bom comigo, porque se eu fosse para a justiça, com certeza ela iria me pagar parcelado, e ela me pagou uma quantia justa. E só que eu comecei a receber isso em janeiro desse ano, e fui terminar de receber agora semana passada. E é por isso que eu estou dando testemunho hoje. Embora eu já tenha dado dízimo de tudo que eu recebi lá em janeiro. Em janeiro, de tudo que eu recebi, eu já dei o dízimo para a igreja. Eu entendi que Deus tinha sido muito bom comigo já, pelo fato de ela ter resolvido boa parte da minha situação. Comecei a receber o seguro-desemprego, estou aí nas últimas parcelas para receber. Recebo que Deus honre a minha vida com outro emprego, estou à procura. Inclusive, se alguém quiser pegar meu currículo para me ajudar, eu até dou para vocês me ajudarem. Mas porque eu recebo que Deus está na minha vida. Apesar de eu estar com 40 anos, eu recebo que isso também não seja empecilho para que eu arranje um outro emprego, Porque muitas pessoas desanimam com a questão da idade, Já vi muita gente falando, eu estou velha. E eu, graças a Deus, não desanimei, nem vou desanimar por conta disso. Recebo que Deus esteja comigo, porque eu moro sozinha, eu não moro com os meus pais. Então, eu dependo de mim mesma para continuar suprindo as minhas necessidades. Até que o meu noivo resolva se casar, porque ele tem muitas pendências para resolver, e eu recebo que todas essas pendências sejam resolvidas e a gente se case, e aí eu não preciso mais ficar pensando só em mim, O que eu queria dizer era isso, gente. Vocês não perceberam, não passei por necessidades, Deus supriu minhas necessidades e Deus honra mesmo. Declarei que isso ia ser resolvido da melhor maneira possível e foi. Eu ainda achei que ia ser pela justiça, não foi pela justiça, e foi pela justiça de Deus, pela consciência dela. E eu estou aqui só para agradecer a Deus e louvar pelo meu Deus. Porque Ele diz que a gente deve testemunhar, então eu estou aqui para isso, tá? Deus testemunha. Um relato. Uma história. Uma vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida.
Graças te damos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelas palavras que o Senhor hoje tem para a tua igreja, que o Senhor separou para aqueles que querem ser os teus discípulos. São eles que precisam da tua orientação, para sabermos para onde nos dirigir e como nos dirigir, para que possamos saber falar aquilo que o Senhor deseja que falemos, e venhamos agir segundo a tua vontade, Senhor. Portanto, que nunca nos falte a palavra da tua graça, a direção que precisamos em o nome do Senhor Jesus. Pois da tua palavra o nosso espírito necessita. E o meu espírito já te agradece, meu Senhor, pela glória de hoje. Louve a Deus com suas palmas bem forte. O meu espírito já te agradece pela glória de hoje. Graças a Deus. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, O Coração de um Discípulo de Deus, parte 3. É a palavra que vamos receber hoje. O Coração de um Discípulo de Deus, parte 3. E vamos começar essa terceira parte abrindo a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 26. Olhe para mim. Antes da gente ler o verso, eu gostaria de conversar com vocês algumas coisas. Há pessoas que pensam da seguinte maneira: eu queria ser um discípulo de Deus, um servo mesmo. Eu queria ser um colaborador, um pastor, uma pastora, mas só que eu não tenho muita cultura, pastor Sandro. Eu não tenho estudo, eu não sei falar muito bem. Tudo isso é bloqueio. Você sabe falar bem e você tem cultura, mas você põe isso na cabeça e vai aceitando isso. Eu não sei falar, não tenho cultura, eu não sei escrever. Tudo isso para Deus não significa nada, porque o que vale para Deus é o coração. Isso tudo é um bloqueio que você mesmo criou na sua cabeça. O que importa para Deus é o seu coração. O homem vê o que está diante dos olhos dele, porém Deus vê o coração daquele que quer ser um discípulo dele. Como diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, anote. Em casa você pensa, medita nessa narrativa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. É muito importante que você entenda, nessa terceira parte, o coração de um discípulo de Deus, que o nosso Deus, na sua grandeza, tem poder de fazer grandes coisas a partir de coisas pequenas. Que Ele tem poder de fazer coisas fortes a partir de coisas fracas. Que Ele tem poder de usar o menor para derrubar grandes gigantes, como foi o caso do rei Davi. O que fez dele um rei não foi a coroa, e sim o seu coração. Dentre todos os irmãos, ele foi escolhido pelo coração que ele tinha, e não pela força do seu corpo, mas pelo coração que ele possuía. O que importa para Deus é o nosso coração. Se confiamos nele, se amamos os seus caminhos. Mas eu não sei escrever, pastor. Mas você é alguém que ama os caminhos do Senhor? Então para Ele é isto que vale. É o que importa para Deus. No meu caso,
Eu vou me colocar como exemplo. Eu não estou aqui pregando para vocês porque eu tenho vários diplomas, mas por causa do meu coração. Eu falo isso porque tem pessoas que são muito complexadas com isso e com outras coisas mais. Eu sou muito velho, eu tenho muita idade, pastor. Isto tudo é bloqueio que você coloca na sua cabeça. O que vale é ter um coração que ame a Deus e a palavra da graça de Deus para ser um discípulo de Deus. Aí Deus vem e usa. Quer ver? Olha o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Olha o que diz aqui. Assim diz o Evangelho. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Quando eu olho para mim, para a minha vida, para o meu ministério, eu vejo cumprir dessa palavra nos meus caminhos. Porque eu não sou nem um pós-graduado, alguém que tem o diploma A ou B, mas eu tenho visto a bondade de Deus em minha vida, me usando para te fazer feliz com a sabedoria dEle. A sabedoria dEle, porque Ele capacita os escolhidos. Ele diz aqui, eu não chamo segundo a cultura. O Sandro não é o meu servo, o meu instrumento porque tem muito estudo. Mas por causa do coração dele, ele é o meu instrumento. Para Deus não importa se somos graduados ou não. Deus deseja que lhe sejamos úteis em seu propósito, abençoados. Úteis. Eu e você. Úteis. Eu estou vivendo a honra de Deus em minha vida. Porque é Ele que tem me capacitado esse tempo todo que eu estou com vocês. Tem sido Ele que tem me dado inspiração, sabedoria, para que a gente esteja aqui sempre recebendo uma nova glória, e sempre uma glória melhor do que a outra. Quem concorda, seja sincero, você tem sido aqui alimentado, confortado, consolado mesmo, de verdade, diga amém. Amém. Então veja, sempre uma glória melhor do que a outra. É a bondade do Senhor na minha vida. Você já viu a escolha dos discípulos de Jesus? Pare para pensar. Eram pescadores, homens simples, mas Deus olhava e via lá dentro o coração daqueles homens. O Senhor Jesus não chamou homens sábios. Eu vou escolher os catedráticos, os professores da sabedoria, os mestres, o mais do mais, do mais do mais, o top do top, aqueles que arrebentam quando fala, se expressam bem, escrevem bem. O Senhor Jesus não escolheu essas pessoas, os catedráticos, esses que têm muita cultura, para serem seus discípulos. Ele não fez isso. Você quer ver uma pessoa que não serve para ser discípulo do Senhor Jesus? Gente de nariz em pé. Esse sim não serve. Gente egoísta, que só pensa nela e se acha alguma coisa. Essa pessoa não serve para ser um discípulo de Deus. Pode ter cultura, vários cursos, mas não serve, porque ela só vive para si mesma. E quem vive para si mesmo, morre sem ter dado frutos para Deus. Porque ela pensou o tempo todo só nela. Só em construir benefícios só para a sua própria vida. Nunca estendeu a mão para ninguém, nunca ajudou parente, nunca ajudou ninguém. Nunca fez nada por ninguém. Então uma pessoa dessa morre sem dar frutos para Deus.
E o nosso Deus ensina no livro histórico de João que só pode ser discípulo aquele que dá muito fruto. João, vamos lá, rapidinho. Mantenha a sua mão aqui e abra no livro histórico de João, capítulo 15, verso 8. 15 é o capítulo, verso é o 8. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Entendeu agora? Você só se torna discípulo do Senhor Jesus quando você começa a dar frutos. Além de dar fruto, tem que dar muito fruto. Além de você ser essa pessoa maravilhosa, obediente, que dá dízimo, oferta direitinho, além de dar esse fruto, você tem que dar muito fruto. Porque a tarefa de um servo de Deus não se resume só a isso. É como você já aprendeu na parte 1 e 2. Você é discípulo para fazer discípulos. Você está sendo instruído, ensinado para evangelizar a outros. E quando você faz isso, você está se tornando um discípulo de Deus. Escrita está, João 15, 8. Agora, voltando às considerações da nossa conversa, a pessoa que serve para Deus é aquela humilde, culto ou não, mas que tem um coração voltado para Deus, sempre com a mão estendida para ajudar o sofrido, sempre integrado na sua igreja, amando e respeitando a palavra da graça e a liderança que tem, como você aprendeu na parte 2, que temos que ter uma submissão à liderança que temos, ao pastor que Deus colocou, para que através dele a gente receba a palavra de Deus. Cuidar do pastor que você tem, amar, dar atenção, respeitar, saber que ele foi colocado ali por Deus para o seu bem. Na parte 2 eu falo sobre isso. Procure adquirir também a parte 2, como também a parte 1. Então, esse serve para ser discípulo do Senhor. Uma pessoa que tem um coração assim, um coração sempre agradecido por aquilo que Deus fez em sua vida. Você que quer ser discípulo do Senhor Jesus, você tem que ter um coração sempre agradecido por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Infelizmente, tem pessoas que não têm esse coração. Quer ser discípulo de Deus, mas não tem esse viver na sua vida de gratidão. Recebe a bênção, mas coloca o coração naquilo que recebeu. O seu coração tem que estar em Deus, que deu a bênção para você, e não na bênção dada por Deus. É no abençoador. Tem pessoas que recebem emprego, aí o coração fica no emprego. Tem pessoas que recebem a casa e o coração fica na casa. E isso se estende nas outras coisas também. Aparece um namorado, um marido na vida, aí coloca o coração naquilo. Ah, não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu tenho que sair com o meu namorado. E porque eu tenho que cuidar disso e daquilo. É aí que nós temos que ser o quê? Agradecidos pela felicidade que Deus está me proporcionando. De ter o bem material e a felicidade amorosa que está acontecendo nos meus caminhos. E por essa porta que Deus abriu para você. A igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que tem trazido a palavra da graça para a sua vida. Então você tem que ser muito agradecido, abençoado de Deus, a tudo isso. Fazendo tudo isso, você está dando muitos frutos e está se tornando discípulo de quem? De Deus. Voltemos para a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. E assim diz o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque se Deus pega, meu amado, uma pessoa super dotada, né? Cheia de sabedoria própria, essa pessoa vai mostrar o quê? Os seus poderes, os poderes dela, a sabedoria. E aonde fica Deus nessa história? Não é verdade? Pelo contrário, Deus pega você, que às vezes você olha para a sua carne e diz: meu Deus, eu tenho tanta fraqueza, eu ainda tenho tantas falhas no meu viver. Porque nós temos, por estarmos em um corpo de carne ainda. Deus quer você assim mesmo. Vai congregando que isso vai saindo. As obras da carne. Abençoados, esses carrapatos que ficam agarrados no corpo da gente, que são as obras da carne, eles não saem de uma hora para outra. Isso vai saindo com o tempo. Não esquenta a cabeça. Isso vai sair. Os carrapatos. Ninguém vai ser limpo das obras da carne assim, ó. Congregou a primeira semana e já acabou tudo. Não tenho mais aquele defeito, já não tenho mais nenhuma falha, etc, etc. Não é assim, de uma hora para outra. Ninguém vai ser limpo das obras da carne assim. Não existe isso no reino de Deus. Então você não pode esperar você ser perfeito, segundo a carne, para você servir a Deus. Tem pessoas que pensam assim. Isso é um bloqueio que a carne está colocando na sua cabeça. Ah, eu vou esperar abandonar aquilo, e mais aquilo, e largar aquela situação, e mais isso, para depois eu servir a Deus. Quando eu me tornar perfeito, vai congregando, porque aí Deus vai transformando e te usando. Porque cada transformação na tua vida é um milagre, e cada milagre é louvor para o nome de Deus. É louvor para o nome de Deus. Deus quer que você sirva a Ele do jeito que você está. Com bebida ou sem bebida, com cigarro ou sem cigarro, seja lá o que for. Deus quer te usar. E Ele vai te usar. E vai mudar tudo isso na tua vida. Você que está me ouvindo agora, amado irmão, que tem um desejo enorme, profundo em seu coração, de ser um discípulo de Deus. E que tem este bloqueio na sua cabeça: como que eu vou ser um servo de Deus se eu tenho tantas falhas? Deus está falando para você hoje, através da minha vida, que é possível. Porque Deus vê, amado irmão, o teu coração. E no teu coração existe um desejo enorme de servir a este Deus. Isto é amor. E onde há amor, abençoado, as trevas se dissipam. É só questão de tempo. Eu amo o modo de viver do Senhor Jesus. É lindo porque nos dias de sua carne, Ele andava em meio às pessoas bem débeis, segundo a carne. Prostitutas, adúlteras, homens também cheios de fraquezas. Ele andava no meio dessa gente, porque Ele sabia que ali estavam pessoas com um coração cheio de amor, mas sofridas. Mas com um coração cheio de amor, mas sofridas. Mas com um coração cheio de amor, que não conseguiam sair daquela vida. E o que fazia Ele? Jesus, com o amor dele, chegava com ternura, sentava, ouvia. Aquelas pessoas que ninguém queria conversar com elas, dava amor, e essas pessoas eram transformadas, vinham a servir a Ele. Pessoas rejeitadas pela sociedade naquele tempo. A mulher samaritana é um bom exemplo a se pensar nesse momento. Foi um espanto
para os discípulos do Senhor Jesus em ver Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, para os judeus, era considerada uma pessoa bem pecadora. Mulher baixo nível, que saía com qualquer homem. E Jesus, cheio de amor, como sempre, vem e purifica ela com a água viva, trazendo limpa consciência para a vida dela. Porque ela estava ali, sem paz. E Jesus veio ali, salvando aquela alma sofrida. Salvando aquela vida que precisava ser feliz. Abra sua Bíblia no livro histórico de João, capítulo 4, verso 1, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa história tão linda. E assim diz, João, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio, a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Um ponto importante a se pensar. Por que será que Jesus não batizava as pessoas nas águas, hein? Por que será? Por que, pastor Sandro? A resposta você pode ler em casa. Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Lá está a resposta do porquê que Jesus não batizou as pessoas. Romanos 6 é o capítulo do verso 3 ao 5. Prosseguindo, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar o quê? Alimentos. Um outro ponto bom também para se pensar. Se os discípulos do Senhor Jesus foram comprar alimentos, para comprar alguma coisa a gente precisa de quê? De dinheiro. Se os discípulos já tinham abandonado as suas funções para seguir a Jesus, da onde eles arrumavam dinheiro? Das ofertas e dízimos que eles recebiam. Porque eles não viveram comendo o tempo todo pão que caía do céu. Porque tem pessoas que pensam que se Jesus estivesse hoje em um corpo de carne, ele não iria precisar de um local para pregar, que ele não ia precisar de comida, nem de roupa, ou de outras coisas. Há esse pensamento. Se Jesus tivesse no nosso tempo, ele ia precisar sim de um local para pregar o evangelho do reino de Deus. Comida, roupa, para ele e para os seus discípulos. Por isso que é muito importante você ter o CD dízimos e ofertas. Que lá eu explico sobre tudo isso. E veja que nesse verso a gente percebe isso, né? Esse deslumbre na palavra. Se saíram para comprar alimento, da onde eles arrumavam dinheiro? Se eles já haviam largado as suas atividades, que dava recurso financeiro para seguir a Jesus. É só ativar a mente de Cristo que a gente entende. Então eles recebiam dízimos e ofertas. Prosseguindo, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva?
És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água, torna a ter sede. Aquele, porém, que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Grife o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Veja que ninguém pode esconder a sua vida do Senhor Jesus. Ninguém. Ele conhece toda a sua vida, passada, presente e futura. E só Ele pode nos ajudar. Você pode esconder de mim a sua vida, dos amigos. Você pode esconder a sua vida do seu patrão, naquilo que você faz lá dentro da empresa. Isso você pode esconder. Mas do Senhor Jesus você não esconde nada. Ele está vendo tudo. E voltando aqui às considerações da conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus não estava nem aí com o seu passado. Nem aí. Ele poderia dizer: você está errada, mulher. Volta para o seu primeiro marido, senão você vai para o inferno, pecadora. Ele falou alguma coisa assim? Não. A gente lendo o verso 16, 17, 18, a gente não percebe isso. Se você ler o capítulo 4 todinho, ele não fala nada disso. Pelo contrário, ele deu amor para ela, carinho, atenção, porque ninguém queria conversar com ela. Sabe quem está interessado nisso? Se a pessoa já teve 1, ou 2, ou 3, ou 4, os crentes é que gostam de falar dos erros das pessoas, para estar colocando o dedo na cara. Você é um pecador, uma pecadora. Você vai morrer sem salvação, vai para o inferno direto, voo sem escala. Poltrona número 2. Tem pessoas assim, né? Você sabia? Essa aí, ó, é amante dele, menina. Vai, desfaça, olha lá. É amante. Eu estava no salão de cabeleireiro, eu fiquei sabendo. Eu não sei como uma criatura faz uma coisa dessa. Como se a pessoa que está falando não tivesse carne para isso também. Todos nós temos carne para o erro, para as falhas. Não que Deus tenha prazer que você viva na obra da carne. Deus não tem prazer que ninguém viva na obra da carne. De maneira nenhuma. Mas Deus sabe que se você vem, congrega, ouve a palavra dele, você vai deixando as obras da carne, paulatinamente, não é de uma vez, pouco a pouco. Quando você congrega, quando você abre o seu coração para ouvir a palavra de Deus, você vai abandonando aquilo que é da carne. Então, você nunca deve alimentar o pensamento: eu queria tanto vir mais à igreja, né? Congregar mais, só que eu ainda cometo umas obrinhas da carne. Eu não sou digno de estar na igreja, de ouvir o Senhor ministrando uma palavra tão bonita, tão linda, tão maravilhosa. Eu não sou digno disso. Eu ainda bebo, eu ainda fumo cigarro, eu sapeco, ainda dou bola pro boneco. Ainda dou bola pro boneco, pastor. Vem assim mesmo, porque Jesus falou: vinde como estais. Porque congregando eu sei que você vai ter mais prazer em servir a Deus, em viver para Deus, do que para as obras da carne. Do que para as obras da carne. Então se percebe aqui que o Senhor Jesus não trouxe condenação para a sua vida, para a vida da mulher samaritana.
E depois disso, ela trouxe um monte de gente. Veja o que diz o verso 28. Jesus deu tanto amor para aquela mulher, ela se sentiu tão em paz, que ela foi contar para as pessoas. Olha só. Verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo, quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja que coisa linda. Por uma que ele evangelizou com qualidade, veio um monte. É por isso que nós não devemos jamais desprezar uma pessoa débil segundo a carne. Porque naquela debilidade toda, naquele monte de carrapato que está ali, tem um coração maravilhoso, que quando for transformado, vai ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Um vaso de honra nas mãos do Senhor. Veja que Jesus não desprezou a mulher pelo que ela era, mas viu o coração. Ele também não lhe desprezou, e nem a mim. Porque segundo a carne, somos todos aqui fracos, falhos, perdão da palavra, tudo uma porcaria só. É verdade. Tudo uma coisa só segundo a carne, abençoado. Perfeição é só no espírito. Mas segundo a carne somos todos fracos. Temos muitas falhas. A única diferença na minha vida é que no meu espírito há um chamamento para pregar a palavra de Deus para você, para fazer pessoas felizes. Essa é a única diferença na minha vida. É que há no meu espírito um chamamento, mas segundo a carne somos todos iguais aqui. Se você tem falhas, eu também tenho. Quando Deus diz que escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, nós estamos no meio aí, ó. Lembra da leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, a partir do verso 26? Nós somos fortes, abençoados, segundo Cristo, mas segundo a carne, não somos nada, nem eu e nem você, e nenhum colaborador dessa igreja. Nenhum. Voltemos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, porque lá diz que Deus não escolhe as pessoas que se acham alguma coisa, porque senão elas vão roubar a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu tenho vivido isso na minha vida. Graças a Deus, eu declaro você também. Se o que eu prego te faz bem, tudo é graças a Deus. Toda palavra que eu tenho dado para vocês, tudo eu reconheço, é graças ao meu Deus. Ele que tem me capacitado em um nome do Senhor Jesus. Quando eu estou editando as minhas mensagens para trazer para vocês, eu fico impressionado quando eu estou ouvindo, acompanhando ali a mensagem, a oração. Eu agradeço muito a Deus porque eu percebo ali a grandeza de Deus naquela mensagem, a grandeza de Deus naquela oração. E eu peço que você também, abençoado, tenha mais atenção para as mensagens que são gravadas, porque ouvindo em casa vai trazer grande edificação para todos vocês. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, humildemente, Ele vem e usa como instrumento dele. Então, quando seu coração é humilde, Ele vem e usa você. E você acaba se gloriando em quem? Em Deus. Porque, diga, Ele me capacita. Diga, a sabedoria de Deus está em mim. Diga, a força de Deus está em mim.
do jeito que eu sou. Então, eu não quero ninguém aqui se achando velho, ou insuficiente, ou incapaz. Eu não tenho cultura. Você tem a vida de Cristo, a mente de Cristo em você. Amém? Olha o que diz o capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, verso 16. Aqui nos ensina que você tem a competência de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Veja, não é a sua cultura, o seu intelectual, é a mente de Cristo que providencia todas as coisas. E o que é que você tem que fazer? Chamar sempre a mente de Cristo ativada em você, sempre a mente de Cristo. Receba a mente de Cristo ativada em mim, porque a minha suficiência vem do Senhor. Tem pessoas que falam, eu não tenho cabeça, mas você tem a mente de Cristo na tua cabeça. Então você tem todas as condições para ser um discípulo de Cristo, mesmo com os seus defeitos e com as suas falhas. Hoje mesmo você pode ser usado por Cristo. Hoje mesmo você pode ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então tire da sua cabeça esse pensamento, eu não tenho cabeça. Tem sim, porque você tem a mente do Senhor na sua cabeça. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa mensagem maravilhosa. Senhor meu Deus, já que o Senhor me escolheu, e escolheu a esse abençoado que fala contigo nesse momento, com tanto carinho, me capacita, e capacita esse teu eleito, para te servir, através da tua graça. Nos capacita, Senhor. Porque segundo a carne, nós estamos no meio desses fracos, que segundo a carne tem falhas, erros. Estamos no meio dessas pessoas. Portanto te pedimos, Senhor, nos capacita em um nome do Senhor Jesus. Para que eu possa consolar aqueles que se encontram sofridos, desesperados e chorando nesse momento. Daqueles que não têm nem mais a esperança de seguir vivendo. Pessoas maltratadas pela vida, por pessoas, familiares, por palavras. Pessoas que estão sofrendo condenação em suas mentes pelo seu próprio corpo de carne. Nos capacita, Senhor, a curar esse coração, a ser um ponto de luz, a levar a palavra de amor que o Senhor levava. Ó Cristo de Deus, eu amo muito, Senhor Jesus, o teu modo, os teus dias segundo a carne, a capacidade que o Senhor tinha de chegar perto das pessoas, de não olhar as pessoas segundo a carne, de ter amor, de ter compaixão pelo sofrido, de sentar para ouvir, de conversar, de ajudar. Eu recebo, Senhor, sendo usado pelo Senhor, tendo um coração semelhante ao teu, Senhor Jesus, de ser um discípulo assim também. E receba. Você que pensa em servir a Deus dessa maneira, com todo esse amor, Deus vem e cuida de você. Ele vai guardar você.
em todos os seus caminhos, enquanto você está servindo a Ele, cuidando do outro, levando a palavra da graça para quem está sofrendo. Muito obrigado, Senhor. Humildemente, eu te agradeço pela palavra de hoje, pelo Senhor ter me escolhido para tão grande obra, que não é uma obra qualquer, mas é a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que o Senhor escolheu para transformar vidas com a palavra da tua graça, que nos ensina, que nos consola, ensinando que somos teus filhos, eleitos, abençoados, feitura do Senhor, morada do Senhor, e que temos anjos ao nosso favor. Esta obra linda eu recebo alcançando muitos, principalmente as pessoas que estão me ouvindo agora pela internet, através de CD, através da programação de rádio. Você é importante para o Senhor, amado ouvinte, muito especial, muito precioso. Tire esse bloqueio do seu coração que você colocou. Deus te ama, e Ele vai te dar condições de você superar suas fraquezas, e vai prosperar os teus caminhos, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, uma vez mais pela mensagem, e leva a todos em segurança para a sua casa, com proteção de anjos, e que nunca nos falte a proteção dos teus anjos, em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Para quantos essa reunião de hoje foi importante? Levante a sua mão. Está vendo, abençoado? Deus está cuidando de você. E não só cuidando de você, te dando as ferramentas, o material para você cuidar de outro com amor, sabedoria, de como você vai sentar para conversar e ajudar aquele sofrido. Amém? Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.